Olá! Chegamos no capítulo 11, o penúltimo capítulo desse livro, então eu agradeço você que me acompanhou até aqui, não desiste que só falta esse mais um, hein? Então nós chegamos nesse capítulo que tem o tema Tornando-se especialista em motivação. E no último capítulo, o Cris compartilhou com a gente algumas leis que a gente deve aplicar no nosso negócio ou ministério se a gente quer prosperar, se a gente quer avançar, né, naquilo que nós planejamos. Então vamos começar esse capítulo aqui. O Cris conta pra gente a experiência que eles tiveram quando eles compraram um posto de gasolina. Isso foi lá no comecinho, em 1980. Eles realizaram um grande sonho e conseguiram comprar esse posto de gasolina numa época em que nos Estados Unidos ainda existia frentista. Hoje já é tudo automático, né? É autosserviço, a pessoa vai lá, ela mesma coloca o combustível no seu carro, mas nesse momento, nessa época, não era assim. Então era muito importante o papel do frentista, porque ele não só atendia o cliente, mas como ele também oferecia serviços e produtos ali do posto de gasolina. E aí o Cris conta, ele tinha em mente treinar aqueles funcionários que ele tinha contratado, que eram pessoas que estavam vivendo sua primeira experiência profissional, que não tinham nenhum histórico ainda de trabalho, e ele começou a mostrar como ele podia vender pneus, vender correias de alternador, vender troca de óleo, de motor, filtros, todos os produtos ali que poderiam ser oferecidos no atendimento ao cliente. Então ele passou um dia inteiro treinando os seus funcionários que eram novos no serviço e ainda por cima tinha estabelecido um plano generoso de gratificação. Então, por exemplo, $5 por pneu vendido, 2 por correia de alternador, 50 centavos por litro de óleo, $2 por filtro de ar e assim por diante. Então ele pensou, poxa, tenho todas as condições para realmente ter uma equipe muito engajada. Mas o que acontece é que no dia seguinte, essa equipe não vendeu nada. E na semana seguinte também. E aí no primeiro mês, ele chegou à conclusão de que foi um horror. Eles não venderam nada, a não ser alguns poucos litros de óleo. E ele ficou preocupado com isso. Por que essa equipe não conseguia desenvolver um bom desempenho, apesar de toda a gratificação que ele oferecia? Ele começou a orar ao Senhor e perguntar como é que ele podia fazer para motivar essa equipe. E na oração, Deus falou para ele, trate essa equipe como uma fase da vida, da vida em que eles estão. Eram rapazes novos. Ele ouviu do Senhor o segundo passo. Eu oriento você a gratificá-los imediatamente, gratificação imediata. Aí o Cris ficou todo feliz, né? Chegou na equipe no dia seguinte e agora falou para eles, olha, eu que pagava para vocês, né, as gratificações uma vez por mês, eu decidi anunciar que agora elas serão pagas todas as semanas, todas as sextas-feiras. E ele ficou super empolgado e falou, agora vai dar certo. E acontece que não mudou. Eles continuaram sem vender, sem performar de uma maneira mais satisfatória. O Cris de novo foi conversar com o Senhor e falou, o que está acontecendo? Nada mudou, o Senhor disse para eu falar para eles, né, sobre gratificação imediata. E o Senhor respondeu, mas eu falei gratificação imediata. Então, na segunda-feira seguinte, ele reuniu de novo os frentistas e aí ele falou, olha, então agora a comissão de vocês vai ser paga todos os dias, no final do dia. E aí eles ficaram felizes, mas o Cris percebeu que continuava igual, aquilo não tinha mudado, mesmo eles sabendo que iriam receber no final do dia. E aí, de novo, ele foi e orou ao Senhor, o que está acontecendo? Nada motiva essa equipe, eles não evoluem, eles não melhoram. E aí, de novo, o Senhor falou, gratificação imediata, Cris, imediata. Você não prestou atenção. Aí o Cris voltou para a equipe e falou, olha, é o seguinte, agora é assim, vocês venderam, imediatamente vocês levem o ticket lá no caixa e já peguem a comissão de vocês. É na hora, é imediata. Aí ele diz que aquilo realmente agitou os frentistas e ele falou que aconteceu uma revolução. No primeiro mês eles venderam tantos produtos e serviços que ele precisou contratar mais 2 mecânicos e logo depois eles tiveram tantos clientes fazendo fila ali para serem atendidos que ele precisou alugar o terreno do lado
e no final do segundo ano eles abriram um outro empreendimento, porque realmente aquela motivação que ele ofereceu, né, depois de algumas orientações do Senhor, à sua equipe, fez toda a diferença. Com o passar do tempo, eles conseguiram empregar 7 mecânicos, um funcionário especializado em serviços, 2 vendedores de peça, um analista, ou seja, o Cris aumentou muito a sua equipe e, apesar de tudo isso, apesar das filas dos carros, apesar de todo o crescimento, o contador dele chegou para ele e falou: Cris, você está falido. E aí ele contratou um consultor para avaliar tudo aquilo e descobrir onde que estava o erro. Depois de 2 meses, esse consultor mostrou para ele que, na verdade, as gratificações que ele dava por hora de trabalho aos seus funcionários não tinha uma correspondência equivalente em horas de serviço de trabalho eficientes, ou seja, ele estava pagando por horas e cobrando dos seus clientes por um serviço que às vezes era executado em muitas horas. Então ali acabava tendo uma defasagem na entrada de dinheiro e o Cris estava, na verdade, falindo. E ele precisava tomar uma providência, porque ele estava gastando mais dinheiro para pagar os seus mecânicos do que os seus clientes pagavam para ele. Então o que ele fez? Ele começou a premiar os seus mecânicos por desempenho. Ele realmente promoveu uma competição. Só que essa competição, por mais que realmente movimentou os seus mecânicos para eles fazerem os trabalhos em menos horas, acabou criando uma rivalidade entre a equipe. Então ele teve um outro problema para solucionar. O que ele fez? Como ele viu que alguns mecânicos egoisticamente terminavam seus trabalhos e não ajudavam os outros que estavam em apuros ou que não tinham experiência suficiente, ele resolveu fazer o seguinte: premiar toda a equipe quando todos atingiam os seus objetivos, as suas metas. E isso realmente funcionou, porque depois de terminarem os seus trabalhos, os mecânicos que estavam na frente iam lá e acabavam ajudando os seus colegas de trabalho. Então toda a equipe era premiada de uma maneira mais gratificante, né, para eles. Então, o que ele conclui com tudo isso? Por que ele contou de novo toda uma experiência que ele teve lá nesse seu posto de gasolina, com seus frentistas, com seus mecânicos? Porque ele diz que nós também esperamos ser recompensados. E o reino de Deus, ele tem uma cultura de recompensa. Nós temos até um certo constrangimento de falar sobre recompensa, mas o próprio Jesus diz em Apocalipse que a recompensa está com ele para dar a cada um segundo a sua obra. E a gente deseja recompensas, mas a gente acaba não querendo falar sobre recompensas. E negar que nós queremos uma recompensa não é humildade, é tolice. Então nós precisamos reconhecer que nós somos motivados também por recompensa. Então, para que eu e você consiga liderar pessoas, nós precisamos entender qual é o tipo de recompensa que os nossos liderados desejam, porque as pessoas elas não desejam a mesma coisa. Cada um está vivendo uma estação diferente, cada um está vivendo um momento particular da sua vida. Então, talvez o que me motive não é o que te motiva. Então, nós precisamos descobrir qual é a fase que a pessoa está vivendo e qual que é o tipo de motivação que irá realmente atrair ou engajar essa pessoa. Então, o Cris traz para a gente assim, que a motivação básica de todo ser humano é a sobrevivência. Então, a gente precisa, né, de um lugar para morar, de uma alimentação, de um mínimo de proteção e cuidado. Isso aí é o que cada um de nós busca em primeira instância. Só que depois que isso é suprido, nós buscamos conexão. Todos nós queremos estar conectados a um grupo, esse senso de pertencimento. Nós queremos ser conhecidos, queremos ser cuidados. E em terceiro lugar, vem essa sensação de realização, de importância, de que fazemos algo que tem valor. E aí, para sintetizar toda essa escala, né, de motivação, ele traz para a gente um funcionário chamado Henry, que no momento em que ele contratou estava desempregado há 2 anos, tinha filhos, não conseguia nem alimentar a sua família, estava correndo risco de não conseguir nem mantê-los debaixo de um teto. E aí o Henry era motivado nesse primeiro momento por dinheiro. Por quê? Porque ele precisava
sobreviver, precisava prover para sua família o alimento, o teto, o mínimo de proteção. Então ele agarrava tudo aquilo que era proposto para ele com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Ele agarrava todas as horas extras, ele sempre correspondia com bom desempenho, ele corria atrás de bônus, então ele aumentava o seu engajamento, ele aprendia coisas novas. Por quê? Porque ele precisava do dinheiro para sustentar a sua família. Com o passar do tempo, o Henry começou a mudar um pouco. Ele não correspondia da mesma maneira aos apelos, né, de premiação que o Chris fazia. E aí o Chris começou a tentar entender o que aconteceu com o Henry. Por que ele não funcionava mais da mesma maneira? O que o Chris descobriu é que o Henry já conseguia, né, suprir ali as necessidades da sua família. Então essa questão da sobrevivência já não era mais tão importante para ele. E aí ele percebeu uma coisa. Quando as pessoas obtêm a habilidade de viver externamente no nível econômico que vivem em seu interior, elas saem da terra da mera existência. Em outras palavras, todos nós temos uma visão no nosso coração que é uma vida perfeita que a gente desenhou para a gente. Então, quando a gente alcança isso, vai precisar provocar em nós uma nova motivação para que a gente se engaje da mesma forma. Por quê? Porque nós já alcançamos aquilo que nós desejamos. Então, o Chris teve a ideia de fazer um gráfico de eficiência dos seus mecânicos e colocar isso na parede. E aí, quando o Henry percebeu que ele estava em primeiro lugar em desempenho ali de toda aquela equipe, o Chris disse que aquilo para ele foi assim revolucionário. Por quê? Porque o senso de importância foi revelado para o Henry. E aí aquilo o provocou de sair daquela zona de conforto e de novo se sentir motivado e engajado a permanecer nesse lugar de importância. Então o que o Chris sugere aqui para a gente, o que ele propõe é que nós precisamos saber quais as ferramentas motivacionais usar com a nossa equipe. Então, primeiro ele diz, você sempre recebe aquilo que dá como recompensa. Então, se você dá a um membro da sua equipe um bônus que não está relacionado às metas de desempenho, você pode ajudar que essa pessoa seja leal, mas ela não vai ser produtiva. Por quê? Você premiou essa pessoa por ela fazer parte da equipe, não pelo desempenho que ela efetivamente apresenta lá. Então, você não vai ter uma pessoa produtiva, mas sim uma pessoa que é fiel porque foi premiada. Também, se você conceder a recompensa, mesmo que o membro da equipe não atinja o objetivo, acaba com o propósito de se estabelecer metas. Se a pessoa recebe a recompensa sem cumprir com a parte dela, que é atingir a meta, então ela não vai se engajar, porque ela realmente recebe fazendo ou não fazendo, entregando ou não entregando. E terceiro, se você estabelece objetivos muito altos que ninguém pode realizar, você anula a razão para se criar metas. Então você não pode cobrar da sua equipe algo inatingível, porque as metas elas têm o objetivo de gerar um senso de urgência nas tarefas. E se você coloca metas que são impossíveis, você acaba anulando o propósito das metas. Então agora nós vamos para o segundo ponto, onde o Chris fala dessas ferramentas motivacionais. Então, segundo ponto, a recompensa ela precisa ser viável para ser valiosa. Você não vai oferecer, por exemplo, um prêmio altíssimo de $10.000 por um crescimento em eficiência se você não tem condições de sustentar essa recompensa. É uma recompensa insustentável. Então, você precisa propor uma recompensa que corresponda à tarefa. Terceiro ponto é que o sistema de recompensa deve ser progressivo para ser adequadamente motivador. Então, você vai crescendo nas suas recompensas, né? De 60% para 80%. E não o inverso. Você não pode começar em 80% e depois cair para 60%. Quarto ponto. Se não entregar a recompensa que prometeu no tempo certo, você bem que poderia jogar fora todo o sistema de recompensas. É melhor não prometer algo do que prometer e não fazer. Então, não entre pelo caminho de
prometer uma recompensa para sua equipe se você não cumprir no tempo certo. Quinto ponto, mudar o objetivo ou a recompensa no meio do caminho, no meio do trimestre, ou pior, no meio do mês, é devastador, desonesto e injusto. O sistema de recompensa deveria ter uma duração claramente comunicada, incluindo datas de início e fim. Então, não faça isso com a sua equipe. Se você combinou, você não pode mudar e destratar depois. Então, deixe bem claro quais são as datas e entregue como combinado. Sexto, esse sistema deve levar em consideração o efeito colateral da própria recompensa. Por exemplo, se os mecânicos estão trabalhando mais rápido para ganhar as recompensas, só que o trabalho fica mal feito e resulta em reclamações dos seus clientes, então você deve apontar que quando um cliente voltar reclamando, eles também perderão a parte da comissão que receberam. Então, isso é uma maneira de você engajar sua equipe, mas manter a qualidade. Sétimo, se o sistema de recompensa não levar em conta a fase em que as pessoas estão, como, por exemplo, os rapazes que estavam no ensino médio, que queriam a gratificação imediata no dia, para gastarem o dinheiro no dia, ou a necessidade de importância, como no caso do Henry, a recompensa não vai funcionar. Então, você precisa avaliar qual fase a sua equipe está. 8. Se o sistema resolve um problema, por exemplo, produtividade, mas atrapalha outra coisa, como por exemplo o estado de espírito, você precisa tomar providências para ajustar para que ambos melhorem. 9. Muitas coisas são mais motivadoras que dinheiro, especialmente fora do mundo de negócios. Portanto, se o dinheiro for pouco ou nenhum, seja criativo contra a forma que você pode recompensar as pessoas. Reconhecimento é uma ótima maneira de motivá-las. Você pode também, dependendo do seu negócio, dar uma folga, né, para a pessoa, estender um feriado, coisas desse tipo. Então, não é só dinheiro que pode ser tido como uma recompensa. Então, agora o Cris vai mostrar para a gente qual a diferença de recompensa e reconhecimento. Então, uma recompensa deve ter metas de desempenho ligadas a ela. Já o reconhecimento é admitir a contribuição de uma pessoa para a equipe. Então, reconhecer um funcionário que está, obviamente, tendo um desempenho ruim, irá enviar uma mensagem errada para toda a equipe. E isso pode ser algo que se voltará contra você. Então, se você vai fazer um reconhecimento público, você precisa realmente avaliar se aquela pessoa está tendo um desempenho que vale a pena ser reconhecido. Cris fala agora como é importante estabelecer metas. Então, o propósito de um sistema de recompensa está baseado em 3 princípios. Primeiro, você precisa criar urgência em uma cultura e direcioná-la para metas de desempenho. Segundo, melhorar a produtividade, focando os esforços e a energia em objetivos reconhecidos. E terceiro, criar uma atmosfera descontraída através da competição. Então, a urgência, ela tem esse papel de realmente ser uma gerente invisível ali no meio da equipe. Por exemplo, se você dá 40 horas para alguém fazer um serviço que dura no máximo 20 horas, quando é que essa pessoa vai terminar? Ela vai terminar na 40ª hora, ou seja, ela vai empurrar para frente porque ela vai dizer, eu tenho muito tempo para fazer isso. Então, isso não vai funcionar como uma motivação para a urgência. Agora, se você falar para a pessoa que ela tem 20 horas para entregar um trabalho que ela leva 18 horas, aí sim ela vai entender que é urgente e vai se motivar. Então, para criar uma cultura que emprega a senhora urgência, é fundamental esses 3 elementos. Metas bem definidas, que todo mundo entende, cronogramas muito bem pensados e que tendem a um prazo estritamente suficiente para realizar as tarefas, e um sistema de avaliação no qual todos do ambiente sempre sabem das pontuações. Então, você precisa seguir esses 3 pontos para que a sua equipe entenda realmente esse senso de urgência. Então, o Cris finaliza esse capítulo dizendo: assim como os servos, nas parábolas dos talentos e das 10 moedas, o objetivo é criar cultura de prosperidade nas quais dinheiro gera dinheiro. Se pudermos aprender como criar ecossistemas de prosperidade, poderemos ajudar as pessoas a terem sucesso na vida sem precisarem de auxílio do governo.
Aprender como motivar as pessoas é um dos segredos da cultura de prosperidade. Quero inspirar você a se tornar mais do que um servo fiel e trabalhador. Em vez disso, seja um transformador do mundo, inspirando pessoas a seguirem você e fazerem algo realmente grandioso para o reino. Então, nesse capítulo 11, o Cris está nos ensinando como liderar uma equipe, como motivá-la para que essa equipe possa possibilitar que você chegue ao seu destino, ao seu futuro, a esse lugar de prosperidade que você tanto deseja. Então, gostaria de orar com você. Senhor, nós pedimos nesse dia, Pai, que essa sabedoria para liderar seja derramada sobre todos aqueles que são gestores de pessoas, todos aqueles em quem o Senhor tem despertado realmente esse papel de empreendedor, essas pessoas que estão sendo despertadas a sonharem, pessoas que sonham com empresas, com equipes, com ministérios, que haja essa sabedoria para compreender o coração das pessoas, para discernir o que realmente as motiva, que a gente possa entender a linguagem das pessoas que trabalham com a gente e saber corresponder às suas necessidades reais. É isso que a gente pede nesse dia, em nome de Jesus. Amém.